Galerinha do canal, tudo bem com vocês? Então se prepara para ver um vídeo 3 em 1, onde temos um protagonista muito foda que vai tentar sobreviver em um mundo apocalíptico. É uma obra com desastres naturais, monstros e waifus gasosas. A outra obra tem aquele protagonista fracassado que quer mudar a sua vida e com um livro mágico vai fazer loucuras. É galera, sim, aquelas loucuras que os virgões gostam. E para finalizar, temos a obra do protagonista que é amado por todas as waifus possíveis e que deixa todos os homens com inveja dele. Depois dessa breve apresentação, vamos para o vídeo. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal. Hoje vai mais uma obra com aquele selo de qualidade que todo nerdola gosta. Sabe aquele prota com intenções duvidosas e aquelas waifus com aquele corpo de respeito? Sim, essa obra tem isso. Hoje vamos ver uma obra com um tema de apocalipse mundial. Sempre vai ter aquelas cenas que todo mundo espera, né? Eu sei que vocês sabem do que estou falando. Vocês vão saber como o nosso prota vai sobreviver nesse mundo e como ele vai interagir com aquelas gasosas. A história de hoje começa sem enrolação, pois no mundo quase todos morreram e muitos passam fome. E tudo começou de forma rápida, e ainda tem muita coisa ruim para acontecer. Imagina só, a Lua passa por uma mutação bizarra e, do nada, a temperatura da Terra dispara para mais de 100 graus. A superfície fica tão insuportável que até as usinas de energia começam a explodir por causa do calor. Você não pode nem dar um rolê de 20 segundos lá fora sem virar churrasco humano. E o asfalto? Esquece. Se encostar, já era. Derrete igual manteiga na frigideira. Nesse caos, com o mundo inteiro trancado dentro de casa, os suprimentos viram tesouro de ouro. Nosso protagonista sobreviveu 5 anos nesse inferno junto da namorada. 5 anos! Mas aí, quando a comida começou a rarear, a querida resolveu trair ele. Mandou outro cara dar fim nele e largou o nosso herói na pior. Só que agora, do nada, ele volta 5 anos no passado, antes de tudo começar. E dessa vez não vai cair nessa armadilha. Por quê? Adivinha? Ele ganhou a habilidade de estocar recursos ilimitados e promete guardar bilhões e bilhões de suprimentos para nunca mais ser enganado. Ah, e claro, ele jura que vai ser cruel na vingança. Mas calma, nesse momento ele ainda está no busão, ouvindo o povo comentar. Todo mundo apavorado porque um terremoto no Monte Fuji matou uma galera e agora a cidade deles também precisa ser evacuada. Uma garota de vestido rosa desabafa que saiu tão na pressa que nem conseguiu comprar nada. 2 caras respondem dizendo que não adianta, porque os estoques de todas as cidades próximas sumiram misteriosamente. Um careca do lado completa. Aconteceu igual no lago Dongmin, em Shenzhen, e até no armazém de Dudong. Todo o suprimento evaporou como mágica. A menina fica assustada. Isso tudo junto deve valer bilhões. É aí que nosso protagonista solta dele. Errado. Trilhões. E ainda avisa, tanto desastre junto e tanta comida sumindo não pode ser coincidência. Tem algo muito maior acontecendo. A garota já manda aquela pergunta clássica. Será que é o fim do mundo? Enquanto isso, um cara de camisa verde comemora. Tá ansioso pelo novo mundo onde todos seriam iguais. Só que o protagonista pensa com frieza. Iguais? Ele sabe que isso nunca existiu. Nem no apocalipse anterior, quando o calor fritou o planeta, as placas tectônicas piraram e monstros do núcleo da Terra subiram para a superfície. Nesse mundo escasso, até um miojo valia milhões, e uma simples salsicha era suficiente para comprar qualquer favor. Nesse novo mundo caótico, ninguém mais ligava para a vida normal. A galera já tinha jogado a rotina no lixo, e agora, depois de tudo que rolou, nosso protagonista voltou no tempo, renascendo 1 mês antes do apocalipse começar. Imagina só, segunda chance na vida, mas dessa vez ele não vai ficar de bobeira não. Dentro do ônibus, a garota do vestido rosa chega se tremendo de medo e praticamente se agarra nele. Será que você pode... Só que o prota já corta na lata, dizendo que tem coisa mais importante para fazer. A menina fica sem entender nada, tipo, ué, nem um abraço de conforto? Mas nosso garoto tá com a cabeça em outra vibe. Lá fora, andando sozinho, ele pensa. No apocalipse, o que mais importa? Claro que não é amizade, amorzinho ou boa vontade. É suprimento e recurso.
Na vida passada, ele gastou anos correndo atrás de comida e água, quase morrendo de fome várias vezes. Dessa vez, ele vai fazer diferente, se preparar antes do caos estourar. No trampo, o chefe tá naqueles papos. Salário reduzido, galera. Paciência. E o prota, de boa, responde. Tudo bem, chefe. Desculpa aí. Mas por dentro ele tá lembrando que, no último apocalipse, esse mesmo chefe canalha fugiu com todos os suprimentos da empresa, deixando geral na miséria. Agora é a vez dele virar o jogo. Ele abre o armazém e ativa sua primeira habilidade, o armazenamento espacial. O sistema começa a sugar todos os suprimentos como se fosse um aspirador cósmico. Tudo vai parar num espaço gigantesco, uma dimensão com mais de 10.000 metros. Dá para guardar absolutamente qualquer coisa, comida, água, armas, móveis, até se ele quiser roubar lagos inteiros, consegue. A melhor parte, o tempo lá dentro fica congelado, ou seja, a comida nunca estraga. Nunca mais ele vai precisar comer terra para enganar o estômago, como fez na última vida. Ele olha a tela do sistema, mostrando os números subindo, pilhas e pilhas de recursos entrando. O sorriso dele, de um verdadeiro milionário do apocalipse. Nessa hora, 3 colegas de trabalho entram no armazém. Só que tá tudo vazio, e o prota tá lá, no meio, de braços cruzados. Cadê os suprimentos? Eles perguntam. O chefe, espumando, exige uma resposta. O prota nem disfarça. Peguei tudo. O chefe manda os outros 2 segurarem ele, mas quando eles avançam... Puf! Nosso garoto simplesmente desaparece e aparece 3 metros longe, lá na saída. É a sua segunda habilidade, o pulo espacial. Com ela, ele se teletransporta a curtas distâncias, perfeito para fugir ou roubar suprimentos rapidinho. Os caras ficam com cara de pastel, sem entender nada. Ele tira o uniforme de funcionário e manda. Coleta completa. É praticamente um ladrão de luxo agora. Nesse meio tempo, chega uma mensagem no celular. As autoridades alertando sobre movimentos estranhos na Terra que pode vir algum desastre. Mas nem começou o apocalipse ainda, ele pensa. Será que eles sabem de algo do futuro? Essa dúvida fica na cabeça. E aí o celular toca. Quem? A famigerada namorada traíra, a Jianxia. Ele suspira fundo antes de atender. E claro, ela já chega na bronca. Como você teve a coragem de colocar a casa à venda? Você é idiota? Quer que eu continue com você sem segurança nenhuma? Se quer mostrar que é homem, transfere a casa para o meu nome, aí sim eu te dou outra chance. Se não, esquece casamento. O prota, frio, só responde, é só isso? E desliga. Imediatamente, memórias da vida passada vêm como um soco. Ele lembra como se sacrificou por ela. Caçou suprimentos, levou para a zona segura, evitou que ela morresse nos primeiros dias. E o que ganhou em troca? Uma facada metafórica pelas costas. Quando ele já não conseguia trazer tanta comida, ela e aquele outro cara, Wang, planejaram matá-lo. Ele morreu sendo chamado de inútil, enquanto eles riam do lado do corpo dele. O peso daquela traição marcou tanto que ele quase desistiu de tudo. Mas agora não. Nessa vida, ele não vai ser enganado de novo. A Jianshan e o Wang não vão morrer fácil. O sofrimento que ele sentiu, eles vão provar 100 vezes mais. Nosso prota tá puto, com sangue nos olhos e o coração cheio de rancor. Ele jurou vingança e dessa vez não vai perdoar ninguém. E galera, se preparem, porque a fúria dele vai transformar esse apocalipse numa guerra pessoal. Nosso prota, depois de dar uma respirada funda, lembra que o próximo passo não é pancadaria nem vingança imediata, mas sim dinheiro. Sem grana, nada de suprimentos, e sem suprimentos, adeus plano de vingança 2.0. Então o cara pega o celular, liga para um conhecido chamado Liu e manda logo a bomba. Vai vender a casa pela metade do preço, mas com uma condição. Quer o dinheiro na mão agora. Na frente da imobiliária, quem ele encontra? Claro, o casalzinho nojento do apocalipse passado, Wang e a Xiaowan. Ela já chega gritando, dizendo que ficou esperando horrores, como se fosse a rainha do pedaço. O nosso prota só passa reto, nem dá bola. Já o Wang tenta bancar o valentão. Quem deixou você vender a casa? Se fizer mais alguma gracinha, não vai nem ver o sol amanhã. Aí, meu amigo, o Su Shen, que já carrega a experiência de uma vida inteira de sofrimento e sobrevivência, não perde tempo. Ele agarra o Wang pelo pescoço, levanta o cara como se fosse um saco de batata e taca no chão.
Olhando nos olhos, manda na lata. As minhas coisas eu faço o que eu quiser. Shaoan, toda assustada, tenta intervir. Resultado, toma-lhe um tapa daqueles que faz até desenho animado parecer realista. Ela cai no chão sem acreditar no que acabou de acontecer. O Wang, sufocando, começa a implorar. Solta! Solta! Eu vou morrer! Só que o Su Shen, frio e calculista, responde. Relaxa, você não vai morrer tão cedo não. Ainda não. Solta um sujeito que sai tremendo igual vara verde e entra calmamente na imobiliária como se nada tivesse acontecido. Shaoan, revoltada e humilhada, ainda grita. Se ajoelha, pede desculpa e talvez eu pense em te perdoar. Caso contrário, esquece casamento. O prota só olha para trás com aquele olhar gelado, sem falar nada, e o casal sai correndo feito duas crianças que acabaram de ver um fantasma. Dentro da imobiliária, o atendente todo sorridente oferece água e já vem com a proposta. Comprar a casa por 700 mil, quando na real ela vale 1 milhão. O plano dele é simples, comprar barato, revender caro e lucrar fácil. Mas o Su Shen, que não tá nem aí, aceita de imediato. Exige só uma condição, receber o dinheiro agora, inteiro. O atendente concorda, já que pensa que vai lucrar fácil. Mal sabe ele que, em breve, as casas vão perder todo o valor quando os desastres chegarem. Com a negociação feita, nosso protagonista sai pelas ruas e vê um cartaz gigante oferecendo empréstimos rápidos. E adivinha quem é o dono do negócio? O irmão mais velho daquele mesmo cara que matou o Su Shen no passado. Ele até lembra, esse sujeito não vai durar muito, vai acabar virando ração de monstro logo nos primeiros dias do caos. O homem propõe emprestar 500 mil, pedindo o certificado da casa como garantia. O Su Shen, sem pestanejar, entrega o documento, mas exige mais 100 mil. Promete que vai recuperar tudo no cassino em menos de uma semana. O agiota já pensa, esse moleque é um viciado, vai se afundar sozinho. Então aceita e transfere logo 600 mil. Enquanto isso, do lado de fora, Shaoan e o Wang estão fervendo de raiva. Eles o veem saindo da imobiliária e, desconfiados, decidem segui-lo. Wang ainda pergunta nervoso o que esse cara tá tramando. Nosso protagonista, por sua vez, já tem o próximo passo planejado. Ele lembra que, quando os tsunamis chegarem, vários prédios vão virar pó. Mas existe um lugar que sobreviveu até o fim, o Hotel Cidade Verde. A suíte presidencial é praticamente um bunker de luxo, equipada até com piscina. E é justamente lá que ele pretende montar sua base, seguro e de boa, enquanto o resto do mundo pega fogo. Mesmo com o apocalipse batendo na porta, o hotel ainda parecia um paraíso cheio de comida. Nosso prota chega lá todo confiante e é recebido pela atendente Liu Xinui, que pergunta o que ele deseja. Sem titubear, ele manda na lata. Quer reservar uma mesa para um banquete. A atendente arregala os olhos, achando que ouviu errado, e começa a listar algumas opções. Só que o garoto corta e solta a bomba. Vai querer a mesa de 10 mil cada. E já deixa um depósito de 500 mil. A mulher quase cai dura. Pensa, meu Deus, esse garoto deve ser filho de algum magnata. Ainda meio desacreditada, conduz ele até a sala de pagamento. E enquanto agiliza tudo, pensa consigo mesma que, se o cara gasta $500 mil assim, de boa, então certamente tem mais grana guardada. Melhor facilitar, porque esse cliente é ouro. Durante o papo, ela pergunta se ele está se casando. O protagonista, rápido no improviso, confirma e ainda pede ajuda para garantir a suíte presidencial. Minutos depois, sai do hotel feliz da vida. Conseguiu mais de 10 milhões em comida, gastando só 500 mil de entrada. O resto da dívida, tanto faz. Ele sabe que, quando o apocalipse chegar, aqueles blocos de gelo cheios de suprimentos vão valer bilhões. Enquanto ele curte sua vitória, quem aparece? Isso mesmo, a falsa namorada, a Shaoan. Ela chega curiosa e questiona a atendente sobre o que estava acontecendo. A funcionária, sem saber de nada, responde naturalmente. Aquele namorado dela acabou de reservar um banquete gigante pagando $500 mil de cara.
e ainda pediu a suíte presidencial. Completa dizendo: "Você é uma garota de sorte por ter um namorado desses." A Chaan quase engasga. Um banquete de 10 milhões? É impossível aquele perdedor ter tanto dinheiro. Já o Wang, que está do lado, também fica chocado. A atendente, percebendo a incredulidade deles, mostra a transferência. 500 mil caindo na conta do hotel, limpinho. Por dentro, Chaan entra em curto-circuito. Ela achava que tinha um otário nas mãos, mas agora começa a suspeitar que ele esconde muito mais do que mostra. Já a atendente, olhando a cena, só pensa: sério que esse cara cheio da grana escolheu justo essa garota nota 7? Bom corpo até tem, mas ricaço sempre tem gosto duvidoso mesmo. Nosso prota, claro, sai dali sorrindo, já planejando os próximos passos da sua vingança e do seu império no fim do mundo. O bobão do Wang olha para Chaan e solta: "Tá, mas quem esse cara vai chamar para um banquete de 1000 pessoas? Vai encher com o mendigo da rua?" Só que a Chaan, toda se achando, responde cheia de confiança: "Você realmente não entende nada, né? Ele está planejando me apresentar para o círculo de milionários que ele conhece. É nesse banquete que ele vai revelar quem eu realmente sou." O Wang fica coçando a cabeça, querendo dar uma de alpinista social, mas a Chaan já está se imaginando no trono de rainha, toda ricaça, sendo paparicada. O olhinho dela chega a brilhar, já sonhando em casar com o perdedor do Suchan. Para ela, é a oportunidade da vida. Enquanto isso, nosso protagonista está na dele, calculando tudo friamente. Só de começo, ele já conseguiu 700 mil vendendo a casa, mais 600 mil no empréstimo e ainda meteu 500 mil no depósito do banquete. Só aí já está com quase 2 milhões movimentados. E como o nome dele está prestes a ficar sujo de tanto rolo, ele pensa: quer saber? Vou afundar logo de vez. Bora encher de empréstimos em tudo quanto é banco. Ele então baixa todos os apps possíveis, cria mais de 80 contas diferentes e no fim consegue arrancar mais 970 mil. O cara virou praticamente um hacker financeiro, né, galera? Prota apelão até na vida real. Com quase 2 milhões no bolso, Suchan parte para as compras e sobrevivência. Ele sabe que no apocalipse, frio e calor extremos vão matar mais que zumbi. Então, já começa a investir em lareiras, máquinas de gelo, carvão sem fumaça e outros itens essenciais. Com tanto dinheiro, pedir entrega rápida pela internet é fichinha. Ele já mete logo um pedido insano: 2.000 toneladas de carvão sem fumaça e ainda liga para uma fábrica de gelo gigante. No caminho, uma conhecida aparece. É a Lina, amiga da Xiaowan. Ela chega toda sorridente, mandando aquele papinho falso: "Ah, o Shen, a Xiaowan tá com tanta saudade de você." Mas nosso prota já manja do veneno. Ele sabe que a Lina sempre falou mal dele. Então solta: "Saudade de mim? Tá mais com saudade da minha casa, né?" A Lina tenta disfarçar, dizendo que ele só deve estar testando a Chaan, porque ela ficou muito triste com as brigas deles. Aí vem o golpe de mestre. A própria Chaan aparece, fazendo carinha de arrependida, quase chorando, pedindo desculpas e perguntando se ele não quer dar um passeio com ela. Mas o Suchan não dá nem bola, ele manda ela caminhar sozinha e segue reto. A Chaan fica em choque, sem acreditar que o cara ousou ignorar ela. Já Lina, vendo que o Chaan pegou um táxi, diz: "Vamos seguir ele, quero ver onde esse maluco vai parar." Curiosidade feminina não perdoa, né? O Suchan chega tranquilo na fábrica de gelo. O atendente olha para aquele jovem e já fica pensando: será que ele tá perdido? Mas o prota solta logo a bomba: "Cadê minhas 2.000 toneladas de gelo comestível?" O cara quase cai para trás. Ele explica que a fábrica é cara, mas tem entrega rápida. O prota transfere 100 mil na hora como garantia. O atendente arregala os olhos, já se animando com um cliente tão rico. Pergunta na inocência: "Mas por que você precisa de tanto gelo? Vai rolar algum mega evento?" O Shen, frio e calculista, responde que é para um evento de caridade e vai embora. Poucos segundos depois, o táxi da Chaan e da Lina para na frente da fábrica. O atendente, achando que era mais negócio, se empolga. Mas quando elas perguntam o que o Shen veio fazer ali, ele solta: "Ah, ele acabou de encomendar 800 mil em gelo. Tá preparando algo gigante." As duas quase caem duras. 800 mil só em gelo? Só milionário para fazer isso, pensam.
O atendente ainda comenta que o Shen falou sobre doar tudo em caridade. A Shan fica bugada. Como assim aquele perdedor agora virou filantropo rico? Corta a cena, nosso protagonista, de estômago vazio, decide curtir um dos restaurantes mais caros da cidade. Afinal, na vida passada, ele nunca aproveitou nada antes da desgraça começar. Até um simples café era luxo. Agora, ele quer sentir o gosto da vida de verdade. Olhando o cardápio, ele vê preços absurdos, até que encontra um item misterioso marcado em 17 mil com uma interrogação no nome. Ele chama a atendente e pergunta o que é. Ela responde que é um prato especial criado pelo chefe principal. Curioso, Su Shen pede o prato. Quem traz é uma garota de cabelo rosa, toda charmosa, que se apresenta como a chefe Anya. O coração do Shen quase para, porque ele reconhece o nome. Não Apocalipse. Ela ficou conhecida como a chefe do inferno, uma mulher com habilidades mágicas que transformava cadáveres em comida. Isso mesmo, galera. Carne de monstro virava prato gourmet. Só que tinha um problema. Quem comia acabava morrendo de forma horrível. A Anya, vendo a cara desconfiada do Shen, brinca. Acha que eu vou envenenar você? Relaxe, esse prato se chama Vida de Duas Caras. É uma carne preparada de 2 jeitos diferentes. O Su Shen prova e fica impressionado. O sabor é incrível, realmente valia os 17 mil. E no fundo ele pensa, seria maravilhoso ter essa mulher cozinhando para mim todos os dias. E aí, galera, será que pintou uma nova waifu pro nosso prota? Ou essa história ainda vai dar ruim? Só o tempo vai dizer. Então é isso, galera. Só com o tempo vamos saber o que vai acontecer com o nosso prota e quais waifus ele vai levar com ele para o seu refúgio do apocalipse. Eu sei. Sem choro, galerinha, eu vou trazer a continuação. Mas para isso, preciso do seu apoio, né? Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Comente Lunix Parte 2. Assim eu sei que vocês gostaram e querem que eu continue essa obra. Então, galera, é o seguinte, vamos para a segunda obra desse vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o nome dessas obras e se você gostou de alguma delas em específico, comente abaixo e vamos interagir. Agora, vamos continuar. Imagina se você encontra um caderno que pode realizar qualquer desejo. O que você faria? Mas não é qualquer desejo, não. E esse caderno não é tão simples assim de entender. Por que não, Lunix? Calma que eu já te explico. É porque esse desejo pode ser realizado se for relacionado a mulheres. Sim, galera, você pode realizar aqueles desejos dos virgões que estão assistindo esse vídeo. Então, galera, se prepara, pois esse caderno vai parar nas mãos do nosso prota de hoje. Ele é um fracassado que vai fazer loucuras com o nosso Death Note da mulherada. Então já clica no like do vídeo para me ajudar e inscreva-se. Eu tenho uma meta de chegar a 700 inscritos até o final do mês e eu conto com o seu apoio. Galera, tudo começa com o nosso protagonista caminhando meio apressado pela rua, sem nem prestar atenção direito no caminho, quando de repente ele tropeça em algo diferente no chão. Ao abaixar, ele encontra um livro, ou melhor, um caderno meio surrado, jogado ali como se fosse lixo. O nome na capa, Punch Note. Ele já solta um "hã?" na hora, achando super estranho. Curioso, resolve dar uma folheada e percebe que dentro tinham várias anotações bem bizarras, todas relacionadas a roupas íntimas femininas, tipo o que virgão pensa quando vê aquelas waifus. E na primeira página já vem uma regra: a coisa mais linda do mundo é uma parte íntima de uma mulher. O cara fica sem entender nada. Como assim? Quem escreve um negócio desses? Mesmo assim, segue lendo. A segunda regra dizia: esse caderno é imune ao fogo e à água. Não pode ser destruído de jeito nenhum. Só existe uma unidade no mundo. Aí já fica mais cabuloso. Não dá para queimar, molhar, destruir. Como assim? Na terceira regra, o negócio fica ainda mais estranho. Se o usuário do caderno vir a parte íntima de uma mulher, poderá fazer o que quiser com ela. Ele até arregala os olhos. E para completar, a quarta regra dizia: se o usuário escrever no caderno a forma como quer ter uma relação com a mulher que viu, ele tem até 30 minutos depois de enxergar aquilo para realizar seu desejo. Nesse momento, o protagonista fecha o caderno na hora. Tá de sacanagem comigo, né? Pega o caderno e até joga contra a parede do quarto, sem acreditar que um negócio tão sem noção podia existir. Quem é que inventa essas porcarias? Será que o povo não tem nada para fazer? Bufou antes de sair do quarto e deixar o livro largado lá. Depois disso, ele resolve dar uma volta no parque para esfriar a cabeça.
Senta num banco, respira fundo e fica só observando o movimento. Mas aí, como se fosse destino, surge alguém que ele já conhecia de vista. Uma mulher aparece caminhando, toda suada, provavelmente voltando de uma corrida. Na hora, o coração dele dispara. Ele tenta manter a postura, olha para o chão fingindo que não reparou, só para não parecer um stalker esquisito. Mas claro, não resiste e acaba levantando discretamente para segui-la de longe. O problema é que não era a primeira vez. Ele já vinha todo santo dia ao parque só para ver essa garota passar, como se fosse um ritual. Ele não sabe o nome dela, a idade, de onde vem ou o que faz. Nada. Só que a beleza dela roubava a atenção dele toda vez. E não vamos mentir, não era só a beleza, era o corpo dela que fazia ele perder a linha. Cada passada dela chamava atenção, e ele seguia como um cachorro perdido, fingindo que também estava se exercitando só para justificar estar ali. Enquanto andava atrás dela, sua mente começa a viajar. Ele lembra do caderno e se pergunta: e se esse Paint Note fosse real? Será que eu realmente poderia... Mas logo corta o pensamento. Só de imaginar, ele já começa a sentir seu amigão reagindo, o que definitivamente não era nada apropriado no meio da rua. Ele para, respira fundo e pensa: que porcaria eu tô fazendo? Tô ficando maluco? E decide ir embora dali, tentando esquecer tanto a garota quanto aquele caderno maldito que apareceu na sua vida. Depois de todo aquele rolo com o caderno estranho, nosso protagonista decidiu dar uma relaxada. Ele estava em um restaurante, sentado numa mesinha de canto, devorando sua refeição enquanto pensava na vida. Só que, claro, a cabeça dele não parava de rodar em círculos, principalmente por causa daquela garota linda que ele tinha visto no parque. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia tirá-la da mente. Enquanto mastigava, começou a lembrar do tal caderno, o Paint Note. Será que aquilo é real mesmo? Pensava. Porque convenhamos, se fosse só uma piada sem graça, não tinha por que ficar imaginando. Mas se funcionasse, aí o negócio era outro. O problema é que para usar o caderno, ele precisava ver a parte íntima de uma mulher. Fácil falar, né? Mas como é que ele faria isso? Ainda mais com uma garota que nem conhece. Era fora de cogitação. Ele tentou balançar a cabeça, afastar os pensamentos, mas a ideia martelava. Será que sou idiota de estar acreditando nisso? Se fosse verdade, aquele livro poderia mudar completamente a vida dele. Mas se fosse mentira, só estava se iludindo com bobagem. Mais tarde, já de noite, ele andava por um bairro bem escuro, sozinho, sem rumo. Foi quando notou, do lado esquerdo, uma cena curiosa. Uma garota sentada num parque de diversões abandonado, tomando cerveja como se fosse a coisa mais natural do mundo. Do nada, ela levantou a cabeça e o chamou pelo nome, Hang Jock. Ele arregalou os olhos, conhecia aquela voz. Era Jurá, uma garota do bairro. Indo para casa, Hang? Ela perguntou balançando a latinha. Ele coçou a nuca, meio sem jeito. E você, o que tá fazendo aí largada? Ela riu. Só bebendo um pouco. Mas e aí, não foi você que falou que tinha falhado no vestibular? Vai ter que esperar mais um ano, né? As palavras dela foram como uma flechada. Ele ficou tenso. Se for para ficar relembrando isso, vou embora. Não preciso desse papo. Nosso prota faz drama, se jogando de lado no banco. E a mina fala: calma, eu só perguntei. Não precisava ser grosso. A gente não é amigo? Para aliviar o clima, Jurá estendeu a latinha. Toma um gole, otário. Ele pegou, meio hesitante, e tomou um trago. Nem sabia por que estava ali ainda, mas, de algum jeito, aquela garota sempre trazia uma energia diferente. Depois, ela correu para um balanço velho e começou a se empurrar com força. Ele observava, rindo sozinho da cena. O engraçado é que ele e Oura se conheciam desde criança. Moravam no mesmo bairro, estudaram na mesma escola por 6 anos, mas nunca foram próximos. No máximo sabiam o nome um do outro. Foi só um mês atrás, quando por acaso beberam juntos numa praça, que finalmente conversaram de verdade. A partir daquele dia, parecia que tinham recuperado o tempo perdido. Era uma amizade que nasceu de repente, mas parecia sólida. Ele a encarava enquanto ela se jogava para frente e para trás no balanço. "Você tá ficando maluca? Vai cair daí!" gritou preocupado. Ela gargalhou. "Relaxa, tá divertido." Ele se levantou, pronto para segurar caso algo desse errado.
Quantas latas você já bebeu, hein? Foi então que aconteceu. Youra perdeu o equilíbrio, tropeçou no próprio pé e, pá! Caiu no chão de cara. Só que a posição em que caiu deixou à mostra algo que ele nunca esperava ver. E vocês sabem o que ele viu, né, galera? Aquela parte íntima mesmo. E com toda a escuridão, ele conseguiu enxergar claramente. Na hora, ele congelou. O coração disparou. Não pode ser, pensou. Lembrou imediatamente do Punch Note. Uma das regras era clara. Se visse a parte íntima de uma mulher, poderia realizar qualquer desejo com ela. Ele desviou o olhar rapidamente, corando até as orelhas. O que eu tô fazendo? Isso é errado. Forçou-se a parar de pensar besteira e correu até ela, ajudando-a a se levantar. Você tá bem? Perguntou preocupado. Tô, só fiquei meio tonta, respondeu rindo sem jeito, limpando a roupa e ajeitando a saia. Ele ficou em silêncio, sem saber o que falar. Por dentro estava em um turbilhão. Será que funcionaria mesmo? O coração dele parecia uma bateria de escola de samba, batendo sem parar. Enquanto isso, Youra apenas ajeitava a roupa, sem se dar conta do que tinha acontecido. Os dois ficaram ali, parados no parque, o silêncio tomando conta. Nenhum deles teve coragem de puxar assunto. Mas uma coisa era certa. Para o protagonista, aquele momento não sairia mais da cabeça. Afinal, ele agora tinha visto com os próprios olhos o que poderia ser a chave para descobrir se aquele caderno era real ou não. Nosso protagonista estava pirando em pensamentos. Ele lembrava das regras do caderno. Tinha 30 minutos depois de ver uma parte íntima para escrever o que quisesse. Só que agora ele travava. Ficava encarando o vazio pensando: o que eu escrevo? O que eu faço? Enquanto isso, a amiga dele no parque, meio desconfiada, percebeu a cara estranha dele e perguntou o que estava acontecendo. Ele só respondeu com desculpa esfarrapada, disse que estava com tédio e tentou mudar de assunto. Ela riu, pegou a garrafa de volta e disse que queria beber mais. Ele ficou em silêncio, só pensando no caderno, na situação e na loucura que seria usar aquilo com uma amiga. Então, galera, será que o nosso prota vai usar o caderno em sua amiga waifu ou ele vai amarelar e desistir? Pois vocês já perceberam, né? Ele é tarado e cheio daqueles pensamentos errados. Mas até agora não fez nada. E se vocês querem a continuação dessa obra, já sabe, né? Escreva Lunix parte 2. Então, agora vamos para a terceira e última obra de hoje. E para apoiar o canal, lembre-se de deixar o seu like e inscreva-se. Assim, você não vai perder os novos vídeos do canal. Fala galerinha, como vocês estão? Aqui é o Lunix, e hoje eu trago mais uma obra de qualidade para vocês. E como vocês já sabem, com aquele protagonista de respeito e com as waifus que todo gado deseja ter. Com esse vídeo, é mais uma obra tipo vida escolar que eu trago aqui no canal. E se vocês curtem esse tipo de vídeo, já deixa o like para não esquecer e inscreva-se aqui no canal Recap Nerd. Então, bora pro vídeo! Nosso protagonista de hoje é aquele tipo de cara que parece que nasceu com o botão do volume desligado. Calado, misterioso, quase um fantasma de tão silencioso. Tudo começa em 2017, lá em Gwondi. E pasmem, não começa com ele, mas com um gatinho de rua fofinho que tá andando tranquilão em cima do telhado, enquanto a galera segue pra escola. E aí, como quem não quer nada, surge nosso prota. Cabelinho azul estiloso, mas a vibe dele, esquisita. Já tinha gente cochichando, esse moleque aí não é normal não. Um dos caras do beco pergunta o motivo, e o outro manda. Ele é o novo transferido, mas é difícil de explicar. É como se o silêncio fosse parte dele. Não é só que ele não fala, é que ele é o próprio silêncio. Mano, imagina ser tão calado que até o ar ao seu redor fica quieto junto? É nesse nível. Aí do nada passa um carro. E o que o protagonista faz? Dá uma olhada pro lado, parece que vai entrar na frente e quase se joga. O motorista já pisa no freio no desespero, quase atropela o moleque. Sai xingando. Desgraçado, tá doido? Quer morrer, é? Mas o nosso prota... Nada. Não solta uma palavra. Só fica ali, com aquela cara de estátua zen. O motorista fica pistola, agarra o moleque pela gola e começa a falar que ele devia estar querendo um acidente para receber compensação. Vagabundo, tu acha que eu nasci ontem? E o amigo de cabelo preto só olhando e pensando. Esse moleque tem alguma doença bizarra, certeza. Desde que chegou não abriu a boca uma vez. Mas calma que a treta só melhora.
Do nada aparece a mina mais linda do colégio, a famosa rainha da classe 5, também conhecida como Hiena. Pelo amor de Deus, que nome é esse? Ela corre até lá, chama o protagonista de Dijon e pergunta se ele tá bem. O tiozão do carro reclama que o garoto se jogou de propósito, mas a mina, toda iluminada, olha pro nosso prota e fala: ele deve ter tido alguma razão. E detalhe, ela ainda se curva, pedindo desculpas no lugar dele. Fala pro motorista perdoar só dessa vez, e o cara, meio sem jeito, acaba aceitando, mas avisa: na próxima não tem perdão. Enquanto isso, o amigo do beco fica em choque, pensando: por que raios a Hiena, a mina mais top da escola, tá defendendo esse moleque caladão? Galera pensa num nome mais bosta que essa mina tem. Pelo menos é aquela 10/10, né? O amigo que tava ali segurando o gatinho olha e manda: ah, deve ser porque eles são da mesma classe, né não? Mas já solta aquela resmungada porque o moleque mal chegou e já tá enchendo a paciência de todo mundo. Ele até pergunta pro gatinho se concorda, mas o bichano, em vez de responder, só dá-lhe uma lambida na patinha e se manda correndo. Rapaz, gato sempre no modo me deixa em paz. Enquanto isso, outro coitado tá caído no beco, ensanguentado, mas ainda com forças pra dar um oi pra mina que aparece encarando os dois. A garota, com aquela aura de gelo, só manda aquele olhar que congela até a alma e se vira sem nem dar moral. O amigo olha e solta: mas que clima frio é esse? Parece até a Elsa da Frozen. Já o outro responde: frio nada, isso só deixa ela ainda mais bonita. Tá maluco, apaixonado até pelo vácuo que recebeu? Aí o brother Sefir já corta: atraente coisa nenhuma, tu só foi ignorado como um loser mesmo. Só que o colega tenta aliviar: ah, relaxa, deve ser só timidez. Ela é introvertida, mas no fundo tem coração de ouro. Único problema? A mina fala menos que o prota esquisitão do carro. Aí o cabeça de tigela se irrita: opa, não mistura ela com aquele maluco não. E pronto, segue a treta. Enquanto isso, nosso protagonista vai caminhando suave pra escola, como se nada tivesse acontecido. Chega na sala e... caos total. Tem gente dormindo, outros fofocando, parece até rodízio de bagunça. Só que o prota tá ali parado, estático, igual um manequim de vitrine. Nem piscava. A galera tocando o terror e ele firme, como se nem existisse. De repente, o bicho abre os olhos e já tem duas loucas com o celular na cara dele. Olha só, tá meditando de novo. Desde o primeiro dia é assim, um mês direto. Elas estão tão empolgadas que até tiram fotinha. Ah, se não gostar, é só deletar, diz uma delas, toda confiante. Como ele não reage, ela já assume que tem permissão para guardar a foto e agradece com um sorrisão. Mano, a fã número 1 do mutismo alheio, mas a porta se abre e já chega aquele cara com aura de vilão de anime, Seo Taksu. Só o nome já grita encrenca, grandão, cara fechada e já atacando o olhar intimidador na sala toda. Ele nota as meninas em volta do prota e vai direto no moleque, encosta nele, dá uma olhada torta e manda: ué, por que tem tanta garota sempre grudada em você? Tu até parece menina. Aí do nada pega no braço do prota e completa: esse braço aqui é até delicado, bem feminino. Rapaziada, o clima ficou estranho. O cara passando a mão, soltando frase suspeita, parecia até que ia se declarar: cuidado que vou me apaixonar, hein? Você é macio demais, ele solta. Mano, o que tá acontecendo aqui? Isso virou romance alternativo? Nosso prota, claro, só fica confuso, sem falar nada. A Hiena, a mina 10/10, perde a paciência e manda ele largar o garoto. Mas o grandão insiste: faço isso porque ele é fofinho. E ainda cobra: ontem te chamei pro karaokê e você não foi, por quê? A garota explica que estava cansada e dormiu cedo. Ele, cheio de mimimi, retruca: mas a gente combinou, namorada não pode furar encontro. Galera, o plot twist, o Brutamontes tem essa deusa como namorada e ainda fica dando em cima do prota? Tá estranho isso aí, meu amigo. Tá comendo pelas beiradas e ainda de olho no prato do vizinho. Ele encerra a DR com um aviso: hoje não some não, quero ver você lá. A menina responde seca: vou pensar. Aí, como se nada tivesse acontecido, um nerdinho puxa a cadeira pro Brutamontes, que se joga, estica as pernas na carteira e já emenda um cochilo. Clássico folgado de sala. E só então, finalmente, o professor chega para falar de civilização mediterrânea, Grécia, Roma e aquele papo que ninguém tá nem aí. A galera dispersa, uns cochilando, outros conversando, e nosso protagonista, firme e forte no modo múmia, imóvel, calado e observando tudo no silêncio. Um tempo depois, os guris estavam jogando aquele futebolzinho de sempre. Enquanto isso, nosso prota estava no banquinho, isolado, na dele, só observando.
Aí chega quem? A mina abusada de sempre, provocando. Fala que tá calor demais, e do nada, já tenta se jogar em cima dele. Se senta pertinho e manda: tu também não tá com calor, não? E já tá com um ventinho na cara do moleque perguntando se ele tá curtindo. Tá na cara, rapaziada, que ela tá dando mole descarado. Mas o nosso garoto, cara de paisagem, fechado no mundinho. Ela ri achando irônico como ele nunca fala nada. Enquanto isso, o namorado dela, o tal seu Taksu, esse poste humano aí, tava na quadra, mas com o olho fixo na cena. Mano, imagina, tu vendo tua mina flertando com outro cara e ainda com um protagonista caladão, já dá pra sentir o chifre crescendo. Só que o distraído tomou-lhe uma bolada no meio da fuça. Rapaziada, a bola acertou tão forte que até ecoou. O maluco que chutou pede desculpa, dizendo que só quis dar um passe. O futuro corno até finge maturidade, bate palma, fala que a culpa foi dele por não prestar atenção, mas já começa a encarar o prota com aquele olhar de ódio silencioso. Mais tarde, intervalo. Nosso prota, como sempre, estava no telhado curtindo a solidão quando a porta abre. O cara da bolada aparece desesperado, grita desculpa de novo e sai correndo. Só que atrás dele vem quem? Isso mesmo, seu Taksu e os capangas. O gigante já fala que o moleque só ia entender de verdade depois de experimentar um pouco de sangue. O coitado já cai no chão, trêmulo, praticamente se entregando. Nesse momento, nosso prota se levanta. Um dos capangas olha e quase se borra. Ué, tinha gente aqui? Seu Taksu, sem ligar, fala que vai comer sozinho mais uma vez e já prepara a maquininha. A ideia dele? Fazer arte no cabelo do moleque. Passa o zero, rapaziada. Raspa quase tudo, deixando só 2 fiapinhos de cabelo. A galera racha de rir. Ele mostra o resultado pro prota e pergunta o que achou. Só que o caladão continua calado. Nenhuma risadinha. E isso deixa o Brutamontes encucado. Seu Taksu chega perto e solta. Para uma obra-prima ficar perfeita, o modelo também precisa ter o visual certo. Olha pro prota e já decide que ele seria o próximo modelo. A maquininha se aproxima, ele provoca. Se não quiser, é só falar. Mas se não falar nada, quer dizer que sim. Nosso prota, claro, não fala nada. Então o cara já conclui. Decidido. Se aproxima, pronto para transformar o garoto em careca. Mas de repente, para. A expressão dele muda, fica séria. Ele fala que o negócio podia passar dos limites e que talvez fosse melhor segurar a onda. Levanta a máquina e avisa. Se eu raspar a cabeça dele, as garotas vão encher ainda mais o saco. E assim, rapaziada, o corte de cabelo mais esperado do ano foi cancelado. Enquanto o coitado tava lá com os 2 tufos de cabelo na mão, ele pega o celular pra dar uma olhada na tragédia que sobrou, tirando umas fotos, tipo pra deixar evidência. Mas, óbvio, tá bolado que esses malucos nem terminaram o serviço direito e deixaram aqueles restinhos de cabelo. De repente ele olha pra trás, se levanta e fala: por que o prota não tá rindo? Rapaz, na cabeça dele até dava pra achar engraçado cair na gargalhada. Mas o nosso garoto, centrando, nenhuma reação. O cara comenta: realmente esse moleque é diferente. Se eu tivesse sentado nesse banco, teria morrido de rir. Aí ele agradece mentalmente por o prota não estar rindo da cara dele. Saindo da escola, a chuva caía e todo mundo tava ali, esperando o guarda-chuva, tentando não se molhar até chegar em casa. Uns saem correndo na frente, mas a Rum, a garota gata de cabelo preto, tá com seu guarda-chuvinha. Dá uma olhada pro lado e vê o prota andando de boa sobre a chuva, como se o sol estivesse brilhando só pra ele. Do nada, alguém chama por ele. É o cabeça de tigela chegando, dizendo que o Taksu quer trocar uma ideia e que ele melhor ir junto. Logo, os 4 estão reunidos. Taksu já chega todo ansioso, querendo ver o grande cara popular da sala. Rapaz, o moleque ainda tava lindo, mesmo molhado. Agora não dá pra saber se o Taksu quer bater ou apenas falar sério, mas a hiena, que tá por perto, se vira perguntando por que chamaram o prota até ali. Ele pede pra ela se acalmar. E nesse momento, o celular dela cai no chão. O Taksu tá curioso. Espera aí, o porquê do prota ser o wallpaper do celular da minha namorada? Adivinha, nada. O Dijon, nosso prota, fica lá, em silêncio, só encarando. Taksu tá tentando processar a situação, confuso. Até agora, tirando o corte de cabelo, o bullying foi leve. O cara levou uma bolada na cara, mas nem se estressou, só elogiou o prota de bonito. E pra variar, a culpada de tudo é a hiena, galera. Ela fica flertando com o nosso garoto, mesmo tendo namorado, e ainda diz pra Taksu que ele só é wallpaper porque tem uma vibe maneira. Que desculpa mais sem noção, né? Taksu, obviamente confuso, se aproxima do prota. A hiena segura o garoto pelo braço e fala pra ele ir embora rápido. Não era nada com ele, mas amanhã ele vai estar na escola, então é melhor sair nessa. Aí complica. Taksu fica pistola vendo a garota do lado do prota.
Ela se vira e fala que ele é um perdedor e que ele devia parar de cruzar limites. Rapaz, o clima esquentou. E não é que o Taksu dá um supapo na cara dela? A menina leva umas 3 voltas, sangue na cara do Dijon, e ele sente algo estranho rolando ali. Taksu pergunta direto: por que essa desgraçada tá do lado desse moleque na minha frente? Aí ele encara o Prota e diz: pelo visto você já sabe que as garotas gostam tudo em você. Então quer saber se ele tá interessado na hiena. Mano, ela era bonita mesmo, apesar do temperamento ruim. Se o Prota fosse honesto e dissesse que queria ela, até passava ela pro garoto. Ele tinha certeza que estava com vontade, só precisava dizer. A hiena, no chão, dava risada desse negócio de terem namorado. Ela não tava com alguém que faz festa e paga drink pra outras garotas, ainda posta nas redes sociais. Ele se vira falando que já tinha pedido desculpa por causa dessa desgraça toda. Os amigos dele que chamaram e armaram aquela situação não tinham culpa de nada. A hiena fala que tanto faz, que ele não era mais merecedor de ser o namorado dela, então acabou. Rapaziada do céu, mas ele mandou um chute na barriga dela. Sim, galera, um chute. Até o Dijon sentiu a pressão. A coitada tava toda tremelique. Ela fala que realmente é o fim deles dois, que foi louca de sair com ele algum dia. Mas ele só puxa ela pela gola e pergunta: quem deu permissão de terminar comigo? Ela, porém, fala que não tá nem aí. Ele fala que pode bater mais se quiser. Tudo bem, então resolvem aquilo ali na hora. Quando ele vai dar o soco, rapaz, o braço dele é bloqueado. O Prota tinha jogado o ombro por cima. Taksu, todo irritado, pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Pelo visto, o Dijon realmente vai se meter nessa situação. Então o Taksu vai dar um soco no Prota e o golpe pega em cheio na bochecha. Sim, nosso Prota não desvia. Toma de graça mesmo. O Prota lembra de uma loira e fica todo assustado, mas se concentra, coloca o pé no chão e ainda consegue ficar de pé. Taksu pensou: se você ficou de pé agora, ele vai com tudo. E vem com outro soco no peito do Prota. Mesmo aguentando de pé, o Taksu não para e vai para cima de novo. Mas agora sim. Nosso Prota se esquiva e devolve um golpe certeiro no maxilar, girando o cara umas 3 vezes e mandando ele de cara no chão. Os amigos ficam de canto chamando o Taksu, enquanto a hiena, assustada, pergunta o que o Dijon tá fazendo. O coitado do Brutamontes se levanta, já cuspindo seu dente, mas agora toma um chutaço no queixo. Rapaziada, o negócio que já tava feio tá ficando ainda pior. Os outros amigos do cara se aproximam dizendo que nosso Prota vai apanhar e blá blá, mas vocês sabem, né galera, se o valentão principal não tem chance, esses coitados ali são figurantes. E não tem outra, eles vão tomando na cara, o Prota se esquiva e dá no queixo de um e derruba outro. E do nada um deles pega uma barra de metal para dar na cabeça do Prota. Muito covarde esse, né galera? Porém, ele tomou aquele chute reviravolta, tipo de filme do Bruce Lee, e sai girando que nem um peão. Um carinha com cabeça de tigela tá ali assustado e não fez nada até agora. Enquanto o Taksu tá querendo saber que desgraça era o Dijon. Ele tá só ali, parado na chuva, encarando igual o capeta. Então toma mais uma no meio da cara, só para ficar esperto. O trouxa agoniza. Porém toma mais outra na cara, rapaziada, nosso Prota tá possuído agora. E não para e fica distribuindo socos até que a hiena vem e segurar ele, mandando ele parar, senão o cara ia morrer. Ele hesita por um segundo ali, e do nada um relâmpago cai, e ele se levanta lentamente, igual cena de filme, de um Prota Beres e com aquela cara de psicopata. Nosso Prota saiu da jaula e agora ninguém segura mais o monstro. A hiena chama por ele de novo, porém calado como sempre colocou a mochilinha e saiu embora. O moleque com cabelo de tigelinha ao mesmo tempo que hiena ficaram refletindo e se perguntando quem Dijon era de verdade. Diz a história que algumas pessoas conseguiam sentir. Por trás desse silêncio do Dijon se escondia uma profunda escuridão. Foi profundo e bonito isso, né galera? E sabe o que vai ser bonito? Se você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então eu vou ficando por aqui. Sim galera, e sem choro viu? Se vocês gostaram e querem que eu faça a parte 2 do vídeo, comenta aqui embaixo, Lunix parte 2. Assim eu vou saber que vocês gostaram, e assim me motiva para continuar fazendo vídeos. Agora vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.